Olá, meu nome é Juliana e eu vou falar para vocês sobre a glargina, um medicamento. Começando pela identificação. O nome farmacêutico da glargina pode ser Lantus, Basaglar, Glargilin. Existem outros também, só que eu coloquei aqui os 3 principais que eu encontrei. A classe farmacológica dela é um análogo de insulina. Aqui eu coloquei uma imagem, na imagem superior para vocês, do que seria a glargina, né? Esse frasquinho. Então, ela vem nesse frasquinho que vai ser inserido na caneta. A caneta é essa imagem inferior. Cada marca vai ter o seu tipo de caneta, mas o princípio é bem simples, encaixar o frasquinho na caneta e fazer a aplicação. As características gerais. Ela é um análogo de insulina de longa duração. O início da sua ação é em torno de 2 a 4 horas após a aplicação. O seu efeito terapêutico dura por até 24 horas, e isso é muito bom, porque previne a ocorrência de episódios de hipoglicemia noturna. Não vai ter pico de ação, ou seja, em qualquer dosagem que você dê para o seu paciente, a ação dela vai ser sempre constante, não vai ter um pico. A indicação e o mecanismo de ação. Ela é indicada para o tratamento de diabetes mellitus tipo 1 e 2, em adultos que vão precisar de uma insulina basal de longa duração para o controle da hiperglicemia. O mecanismo de ação é bem simples. Após ser injetada, a glargina vai ser metabolizada em 2 metabólitos ativos, M1 e M2. Esses metabólitos vão se ligar aos receptores IGF-1 e ela vai reduzir os níveis de glicemia a partir da estimulação da captação de glucose periférica e inibindo a produção hepática de glucose. Via de administração e posologia. Ela é administrada via subcutânea e pode ser administrada na coxa, abdômen, deltoide. A posologia. A dose inicial para os pacientes adultos com diabetes mellitus tipo 1 é de 300 unidades por ml, uma vez ao dia, junto com uma insulina de rápida ação durante as refeições. Já para os pacientes adultos com diabetes mellitus tipo 2, a dose inicial é de 0,2 unidades por quilo, uma vez ao dia. Em crianças acima de 2 anos, a dose deve ser individualizada, então cada caso precisa ser analisado e a dose definida pelo médico. É interessante manter o mesmo horário de administração todos os dias, mas se o paciente precisar, ele pode administrar a glargina até 3 horas antes do horário habitual. Ou seja, se o horário habitual do paciente é administrar todo dia às 9 horas, se for um caso de necessidade, ele pode administrar 6 horas, por exemplo, porque são 3 horas antes do horário habitual. Mas é recomendado mesmo que ele sempre mantenha o mesmo horário. Aqui mostrando para vocês na primeira imagem, onde vai ser aplicada a glargina no tecido subcutâneo. E na segunda imagem, é um esqueminha que mostra um rodízio que o paciente pode fazer para não aplicar sempre no mesmo lugar. Tem alguns efeitos colaterais que vão aparecer se o paciente aplicar sempre no mesmo lugar. Então, aqui é interessante fazer esse rodízio, e aqui mostra bem onde o paciente pode aplicar. Então, as contraindicações e os efeitos colaterais. A contraindicação é se o paciente tiver uma hipersensibilidade a algum dos componentes do medicamento. Já os efeitos colaterais, eles são distúrbios visuais temporários, reações alérgicas tanto no local da injeção quanto sistêmicas, e lipodistrofia. A lipodistrofia acontece quando o paciente injeta a insulina no mesmo local muitas vezes ou quando ele reutiliza a agulha. E existem 2 tipos de lipodistrofia, a formação de nódulos ou a perda de gordura. Então, aqui uma imagem para vocês de um paciente que tem a lipodistrofia. E esse aqui é o tipo que é a perda de gordura. Então, acontece se o paciente aplicar insulina muitas vezes no mesmo local, por exemplo. Observações especiais. Ele pode ser usado em pacientes idosos e com insuficiência renal e hepática. Só que nesses casos,
Precisa tomar bastante cuidado porque pode ser que a dose seja menor. Geralmente, nesses pacientes, a dose vai ser menor. Então, precisa analisar melhor o caso desses pacientes, idosos e com insuficiência renal ou hepática. É isso, muito obrigada e espero que tenham aprendido bem.